Então, boa noite a todos. Estamos começando aqui mais uma live da nosso canal Palavra Viva. E o tema de hoje será dons espirituais. Estamos aqui com nossos amigos Pastor Ronaldo Rodrigues e o Diácono Jefferson, que irá nos ajudar hoje com esse tema tão importante, né? Então, vamos começar aqui, já passando a palavra ao Pastor Ronaldo, sobre a temática de hoje. E, Pastor Ronaldo, é o seguinte... a primeira questão aqui, o primeiro tópico aqui sobre dons espirituais, é claro que a gente vai falar sobre o que é dons espirituais e tudo mais, né, no decorrer da nossa live, mas o primeiro tópico aqui que mandaram pra gente é o seguinte, a pergunta é quais são os dons espirituais e qual a importância deles para nós, Pastor Ronaldo? Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Dons espirituais, dom do Espírito, ele é muito importante para a igreja, mundo atual. No dia da inauguração da igreja, dia de Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ali foi quando a igreja de Jesus foi inaugurada na terra. Quando Jesus falou, antes de ele subir ao céu, ascensão ao Senhor, ele falou, vai para o Senado e de lá será revestido do meu poder. E eles ficaram esperando ali 10 dias. E de repente foi dado a ele poder, desceu sobre ele o poder, e eles começaram a falar em outras línguas, e daí por diante, esse dom foi derramado na igreja, e ele está até nos dias de hoje. Tem muitos que não acreditam que ele está no dia de hoje, mas a palavra de Deus nos afirma que os dons espirituais, a importância dos dons espirituais para a igreja, é para nós, os nossos dias, como está escrito aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz assim, disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis os dons do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então essa promessa foi feita no Velho Testamento, se cumpriu no Novo Testamento e ela se cumpre até nos nossos dias atuais. Então é muito importante nós, como cristãos, buscar os dons espirituais. Porque sem os dons espirituais nós ficamos vazios. Os dons espirituais é para a edificação da igreja, o povo de Deus na terra. A palavra em Joel, então que já tem, a palavra em Joel quando fala já foi cumprida, então, que seria derramado sobre toda a carne do Espírito Santo? Não, ainda não. Então, alguma parte dela foi. Então, quando se manifestar essa parte aí, Jesus vai estar mais próximo, é isso? Pra exatamente, mais próximo. Tá aqui em... Sabe por que eu falei assim? Para esclarecer, que tem gente que já pensou que já... em Joel, né? Tá escrito em Joel, mas muitos já estão achando que já foi derramado para todo mundo. Então não precisa mais buscar, não precisa mais agir, então não precisa fazer mais nada. Não, tem que continuar. Ele continua. E lá em Coríntios tinha os 9 dons completos, entendeu? A igreja tinha os 9 dons em Coríntios, não é isso, pastor? Isso. E a igreja que tinha mais problema. É o que tinha mais problema, isso aí. Os dons não significa que não vai ter problema. Muitos pensam que vai ter o dom, não vai ter problema nenhum. Não vai ter mais, vai sempre ter. Por isso tem o mais principal que a igreja não busca, a maioria das igrejas não busca, é o discernimento. O dom de discernimento. Mas é dom também. É um dom também. Mas é o principal que os dirigentes tinham que ter, né, pastor? Não. Os dons de discernimento de espírito. Então, tinha que saber, os pastores tinham que. Os pastores não, os dirigentes da igreja tinham que. É o principal ter, não é isso? Tem que ter esse dom de discernimento de espírito. É sim. Pra saber qual o espírito está operando na igreja. O dom, na verdade, tem que ter. O ideal é ter todos os dons numa igreja. Eu entendo você, Messi. O certo seria esse, mas o principal seria do discernimento, por quê? Porque tem muitos. Vou falar a palavra, desculpa, eu vou ser mais duro. Pilantra, que vai lá, fala blá 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 e tchau. Aí fala data, hora, que vai quando não acontece nada, às vezes passa um ano, passa 2, não acontece nada, entendeu? Porque infelizmente existe isso, né? São os falsos profetas, né? Que aproveitam a palavra de Deus para benefício. Para benefício próprio. Para se aparecer, para ganhar dinheiro. Mas o que mais tem, né? Mas que eles vão dar de frente com Deus. Então, uma coisa é a pessoa ser usada por Deus e não usar os dons de Deus.
Tem gente que está usando os dons de Deus para si próprio. Os dons é para edificação da igreja, do seu povo na terra. Aí usa desses dons para poder para benefício próprio. Então, o que acontece é que hoje em dia as pessoas confundem dom espiritual com caráter, confundem dom espiritual com honestidade, né? E a gente sabe que não é bem assim. Tem nada a ver isso. Dom espiritual não depende. Há uma diferença entre dons espirituais e o fruto do Espírito. Aí, falou tudo que eu falei, isso aí. O fruto do Espírito que todo crente tem que ter. Porque tem muita gente que tem dons espirituais, mas não tem o fruto do Espírito. Isso aí. E o mais importante, pelos frutos, a Bíblia fala assim, pelos frutos conhecei as árvores. Não é isso, pastor Ramon? É isso mesmo. Não é pelos dons. Não é pelos dons que é conhecido. Então, o que está acontecendo hoje é o seguinte, as pessoas elas estão confundindo muito isso. Porque como é que as pessoas estão discernindo quem é homem de Deus e quem não é homem de Deus? Através do grito, da profecia que às vezes dá, não sabemos se é verdade, mas dá. Né? As pessoas atribuem isso ao homem de Deus. O homem só é de Deus se ele pregar muito, se ele falar mistério, profetizar muito. A boa oratória. De Deus. Não se esquece que também tem o dom da ciência, que são aqueles caras inteligentes. Ciência não é só ciência de Bíblia, tem tudo em geral. Ciência geral, Sabedoria, etc. Dom de revelação, dom de poder. Existe o dom de poder de operar maravilha. Fé. Então, olha só, existe uma coisa que. E outra coisa que a gente tem que ter discernimento também. Todo crente tem fé, dado por Deus. Mas existe o dom da fé. Aqui lá em Efésios, lá em Coríntios, também fala sobre ele. Dom da fé. Então, temos que ter. Sobrenatural. Exatamente. Discernimento disso tudo aí. Nem todo mundo tem esse dom, não. Dom da fé. Dom de operar maravilhas, exatamente. Dom de curar, né? Então tem muito dom por aí. Isso. Mas é aquilo, a gente não pode confundir. A Bíblia fala assim, buscar com excelência, porque está distribuído para todos que buscar. Aí que eu vou voltar uma parte, assim, não sou contra monte por causa disso. Não é porque eu não gosto de muito que monte é pecado, não. O monte, cada um reserva até melhor para a pessoa ir. No monte você vai lá, a maioria está lá específico para quê? Louvar a Deus, orar, porque vai lá com o intuito do quê? De orar e buscar a Deus. E outra coisa, cara, é que os dons espirituais têm uma importância muito grande para a evidência. A gente sabe que nós vivemos pela fé. Essa lógica, nós vivemos da fé. Né? A gente não está aqui para provar a existência de Deus nem nada. Pela fé. Apesar que tem como, né? Mas não vamos abordar isso nessa live. Mas os dons espirituais, eles dão uma evidência do poder de Deus na terra, né? E na igreja, na reunião dos crentes, é necessário ter isso. Lá em 1 Coríntios 14, versículo 26, diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajunteis, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça tudo para a edificação. Todos os dons dados por Deus, por Jesus. A igreja é para a edificação da igreja. Mas uma das coisas que a gente está percebendo nos nossos dias, que tem muita gente que tem dons espirituais, não é para edificação. A pessoa acha que tem um dom na vida dele para esculachar outra pessoa, para fazer vergonha a outras pessoas. Não é isso. A igreja, o dom não é para isso, não. Para mostrar que é mais santo que os outros. Não é isso, não. E outra coisa, para ficar acima dela, bota esse dom para ficar acima dela, para humilhar a pessoa. Não é isso, não. É para a edificação do corpo de Cristo. Para Mas o se bem, a pessoa não usa, para o bem. Se não usa o dom para a edificação do corpo, está servindo o dom para quê? Tem uma questão aqui que fala mais ou menos parecido com isso aí. Quais os cuidados que precisamos ter em relação aos dons espirituais? Os cuidados. Aí sim. Os cuidados que devemos ter. O crente, o verdadeiro crente que tem dons espirituais, ele tem cuidado com os dons e tem cuidado com as pessoas. Porque os dons espirituais é dado pelo Espírito Santo a cada um segundo a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Não é a vontade do homem. Às vezes você está lá reunido, Deus te dá uma revelação
Você pediu para ter revelação? Não, o homem, o profeta, não pediu para profetizar, não pediu para. É o Deus que deu esse dom a ele. Aí tem que ter cuidado de não ferir os outros com aquela palavra que Deus deu a ele. Chamar à parte as pessoas quando tiver uma revelação acerca da pessoa. Ou se não, falar para edificação do povo. Edificação. Tem que ter cuidado, sim. Mas não se confunde isso. Aí, às vezes é para falar parte, quer falar no microfone para todo mundo ficar atrás dele. Esse é o problema. Esse é o problema, sim. Às vezes quando é para falar para a igreja, aí se você fala com o pastor, tem pastor que não gosta. Não, isso aqui não, muito assim, acha que é muito grave falar para a igreja. Não, isso aí, vamos orar. Deixa falar, entendeu? Aí pessoas falam, alguns gostam de fazer isso para quê? Não, aí quando é para chamar a parte, quer falar no microfone. É por isso que alguns. Mas aqui, ó. Falar. Se alguém fala língua estranha, faça isso por 2 ou 4, muitos ou 3, e por sua vez haja interpretação. Mas se não houver interprete, escala a igreja. Estou enrolado aqui. Mas se não. 1 Coríntios 14, 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fala consigo mesmo. Não está proibido de você falar em língua. Não, fala baixo com ele, Deus. Fala com ele mesmo. Exatamente. Se não houver intérprete. E a maioria não tem intérprete. Falam 2 ou 3 profetas. Os outros julguem. Então nós temos direito de julgar também, irmãos. E aí que é o problema. Também. A igreja tem que ter isso aí. Aí é o problema. Falar julgar, a pessoa não quer ser julgar. Aí pensa que é para julgar a pessoa. Não. Muitos pensam que assim. Não é julgar a pessoa. Mas a maioria faz isso, né, pastor? Você tem visto isso. Julga a pessoa, não julga a profecia. Julgue aquilo que está sendo falado. Isso aí. Se for revelado alguma coisa, cale os primeiros. Para quê? A revelação, o dom da revelação é dado para isso. Vou fazer uma revelação da parte de Deus aqui. Ele tem que, aquela revelação que foi dada tem que estar de acordo com a Bíblia fala também. E hoje tem umas revelações aí que são misericórdia. Que bicho 7 cabeças, como a gente fala. E aqui fala mais no 31. Porque todos podereis profetizar, uns depois do outro. Profecia, todo mundo pode profetizar, mas um depois do outro, tudo com decência e com ordem na igreja. E de acordo com a Bíblia. Pastor? Exatamente. Oi. Então, escuta essa. Quando a gente vê a Bíblia assim, quando a gente lê a Bíblia, a gente vai vendo os profetas profetizando, o que mandava falar, certo? E tem coisa que o próprio Deus fala, cara. Ele falou para Abraão. Teve um cenário que Deus visitou ele com 2 anjos e lembrou ele da promessa, e Sara riu, né? Porque ela se sentia velha e ela riu, né? Isso. Porque velha, ela não achava que ela ia poder ter filho. E Deus até repreendeu ela: por que você está rindo? Né? A gente também pode ver a história de Zacarias, que é parecida. Zacarias pedia quando era novinho, quando era velho, ele duvidou e o anjo deixou ele mudo porque ele duvidou. Deixou ele mudo até nascer o filho. E também aos filhos de Israel, que Deus prometeu que levaria eles à terra prometida. Não falou que levaria as pessoas em si, daquela geração, mas falou que levaria os filhos de Israel até a terra prometida. Foi o que ele fez. Né? Claro, muitos morreram no deserto, mas ele levou os filhos dele para lá, isso que importa, né? A promessa se cumpriu. Então, o que a gente entende? Quando a promessa é de Deus, não tem meio termo. Quando Deus fala que vai fazer, Deus faz. Faz, né? Ele que é a palavra dele. Por que eu tô falando isso? Porque a gente está vivendo um tempo onde tem muita profecia. Muita profetada. E você vai ver não acontece. Você, profetada. olha, esse ano você vai receber a chave de um carro. A pessoa pega aquilo ali. Chega no final do ano, ou passa o ano, a pessoa não recebe nada, a pessoa fica descrente. A fé daquela pessoa fica diminuída, porque ela recebeu uma profecia que não aconteceu. Né? E a culpa é de Deus? Não é de Deus. Não é de Deus. E tem profeta que fala o seguinte, pregador que fala o seguinte, fala assim: Deus manda dizer para a igreja. Gente, isso é muito sério. A igreja é todo mundo. A igreja é todo mundo. Todo mundo que aceitou Jesus, está vivendo uma vida com Cristo, a igreja é todo mundo. Né? Eles gostam muito de falar assim: Deus está mandando dizer para a igreja que essa semana vai ter uma surpresa boa. Exemplo, milagre. É o que acontece. E daquelas 100 pessoas, por exemplo, 20, 30% recebe até uma notícia boa, recebe até uma bênção. Mas o restante, muitas vezes, tem um parente que morre,
muitas vezes é uma derrota em alguma fase da vida. Então, se Deus fala para a igreja toda, ele é poderoso para cumprir. Toda igreja tem que receber. Toda igreja tem que receber. Aqui, isso é um exemplo. Um exemplo claro. Quando Paulo estava naquele navio que naufragou, o anjo do Senhor chegou para ele e falou: Paulo, fala para todo mundo se alimentar. Tinha mais de 260 pessoas ali dentro daquele navio. Fala para ele se alimentar, que só o navio vai acabar, vai estragar, vai perecer. Mas os homens, nenhuma alma perecerá. Ele falou aquilo para o povo. E o naufrágio continuou. Depois, todos os homens se salvaram. Porque não era todo e a maioria não era crente, hein, pastor? E a maioria não era crente. E a maioria não era crente. Eu tenho te dado todas essas almas na tua mão. Um sonho. Eu estou dizendo é que se fizerem isso com responsabilidade, eles vão criar uma geração. Quando Deus fala então quando Deus fala alguma coisa, pode ser crente ou não crente. Se ele falar que vai fazer, pode ser crente ou não crente, ele vai fazer. É isso que o pastor quer dizer aí. Está na Bíblia. É bíblico. É isso mesmo. Eu conheço muita gente que perdeu a fé por causa disso. Mas perde mesmo. Deus falou e não cumpriu. Deus falou e não cumpriu. Até o cara entender que o cara estava na carne. Por causa das profetadas. É por causa das profetadas, não é profecia. É profetado, como o pastor falou aí. E vamos falar a verdade. Realmente tem profeta de Deus na terra ainda. Tem Deus na terra usado pelo Espírito Santo. Só que a gente está falando daqueles que não são. Fanfarrão, estamos de fanfarrão. Fanfarrão. Dá problema. Mas não esqueçamos também, irmão, que tem muita gente hoje, o espírito satânico profetizando também nas igrejas. Isso, por isso tem que ter discernimento. Tem que ter um discernimento. Não tem discernimento. Existe o homem que é usado por Deus, pelo Espírito Santo. Existe o homem que é usado por ele mesmo, pela carne. Mas existe aquele que é usado pelos espíritos malignos, os demônios. Entendeu? É o que acontece no centro espírita aí. Centro de macumba, centro espírita. Então, tudo é espírito. Está acontecendo dentro da igreja. Está acontecendo tudo aí. Está acontecendo na igreja isso. Exatamente. O que está acontecendo? Muita gente... Eu já preguei com uma pessoa. A pessoa chegou para mim e falou: na sua igreja tem revelação? Tá achando que a igreja é o quê? É um lugar de... Aí eu falei: não, a igreja não é assim não. Deus revela quando ele quer. Isso aí pensa que nem é como se fosse mesa branca. Tem que revelar a hora que eles querem revelar. Não é assim não. E que tem muita gente procurando isso. Aí o que está acontecendo? O povo está dando a eles, a maioria dos pastores, desses profetas, estão dando aquilo que o povo está pedindo. Aí Jesus fala: errai por não conhecer as escrituras. As pessoas não procuram aprender a palavra de Deus. Por isso estão batendo cabeça por aí, que não quer buscar a Bíblia, não quer buscar ensinamento. Não quer aprender, pô. E uma coisa também que tem dom esquecido, né? Tem muito dom esquecido por aí. Tem muito. E nem busca. Muito dom, sabe por quê? Sabe por quê que está esquecido? O dom de socorro. A Bíblia fala do dom de socorro. Tá na Bíblia, é bíblico. Socorro aos órfãos, socorro às viúvas. O dom da sabedoria, o dom a palavra da ciência, a fé, operação de maravilhas, discernimento. Esse dom ninguém gosta de falar, né? Então, pastor, até deixaram uma questão para a gente aqui, que fala sobre a relação entre os dons espirituais e o fruto do Espírito Santo, né? Porque, segundo a questão aqui, existe muita gente que pode ter o dom espiritual, pregar maravilhosamente bem, mas quando desce do púlpito, demonstra um outro tipo de comportamento. O que a gente tem a dizer sobre essa questão? Porque esse rapaz, essa pessoa nunca teve um encontro maravilhoso com Jesus. Aí, porque quem tem um verdadeiro encontro com Jesus, o verdadeiro crente, aquele que se arrepende do pecado, é igual foi Zaqueu. Zaqueu, o que aconteceu com ele? Eu tenho defraudado alguém, restaurei 4 vezes. Ele recebeu Jesus, recebeu a salvação por completo, porque ele se arrependeu dos seus pecados
E ele se arrependeu daquilo tudo que ele tinha feito também. É um arrependimento. Aquilo ali demonstrou o quê? Que já começou a dar fruto. Se eu tenho feito alguma coisa a alguém, eu vou restituir quadruplicado. Aí hoje a gente percebe que tem gente que prega, canta maravilhosamente bem, fala em língua, profetiza, mas não tem nenhum fruto do Espírito. Nenhum fruto, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão. Isso não tem. Se pisar no meu calo, eu piso também. É assim, tem gente que é assim. Bota a Bíblia de lado e sai na mão, né? Mais ou menos sai isso. Sai na mão, xinga palavrão. Aí, o Senhor Jesus, numa mesma fonte, pode sair água doce e água amarga? Não tem como, né, gente? Isso não. É o quê? Tá enganando, pô. Tá enganando. Aqui, ó. O que é o fruto espiritual? O fruto do Espírito? A expressão visual de um poder invisível. O fruto do Espírito é a expressão visual. O fruto do Espírito é visual. A pessoa percebe na conversa, na brincadeira. O fruto do Espírito nas ações. É visual. Do poder invisível que está dentro de nós. Porque a salvação começa de dentro para fora. Hoje, o que as pessoas estão fazendo? Acha que a salvação começa de fora para dentro. Não. Tem que ser de dentro para fora. Tem que fruir de dentro da gente. É isso. Conhecerás a árvore pelos seus frutos, né? Exatamente. Conhece pelos seus frutos. A gente... É fácil de se conhecer. Tem gente que... Existe um ditado que o pastor falava. Você pode enganar algumas pessoas por algum período de tempo. Não toda pessoa a todo tempo. Uma hora se revela. Uma hora se revela. Uma hora se revela. A gente está vivendo um momento de muita confusão, né? Isso, demais. A gente vê tanto escândalo aí ultimamente aí, né? Na mídia, teve um na mídia aí. De uma pessoa que... A Flor de Lis mesmo. Um escândalo imenso. Então você vai ver, canta maravilhosamente bem, dom de cantar, dom de profecia, dom de pregar. E você olha aí. Olha aí, entendeu? Então, dom não é garantia de caráter, né? O que é garantia de salvação, o que é garantia de salvação é o fruto que a árvore oferece. Conhecer a árvore pelos seus frutos, né? Não é o que ela tem, seja material, ou seja questão de status espiritual. Eu tenho uma passagem, aqui fala aqui um livro que eu tenho aqui em casa, e fala assim: precisamos produzir o fruto do Espírito para a nossa edificação espiritual. Tem gente que quer produzir fruto do Espírito para a edificação da vida dos outros. Não, temos que produzir fruto do Espírito para nossa edificação também. Tem gente que é usado pelos dons espirituais para edificar a vida dos outros, mas a vida dele não é edificada. Não, tem que ter os dons espirituais e o fruto do Espírito para edificação tanto da minha vida quanto da vida daqueles que nos ouvem. É verdade. Eles estão usando isso hoje em dia por credibilidade. Bater para acreditar neles. Isso é muito triste, pai. É muito triste. Aí a gente vai... Peraí, rapidinho. A gente vai tendo decepções com as pessoas, sabia? Quantos estão sendo decepcionados com isso? Eu já tive muitas decepções com isso. Você percebe que aqui não é nada daquilo que a pessoa fala contigo, faz um trato, não cumpre o trato. Porque não tem caráter, é a palavra certa. Não tem, é fruto do Espírito. Está falando do Espírito. E Jesus falou isso, ensina ou não? O próprio Jesus falou, né? Sua palavra seja o quê? Sim, não, não. Sim, não. O que passar disso é o quê? Procedência maligna. Não foi ninguém que revelou, nem Paulo falou, foi o próprio Jesus falou. Isso mesmo. Cada cristão deve produzir o fruto do Espírito. Todos os cristãos devem produzir o fruto do Espírito. Aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz assim: e digo, porém, isso, andai em Espírito, e não cumprireis a consciência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro, para que se não façais o que quiseres. Mas aqui, fala mais aqui, ó. Mas o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade,
fé, mansidão e temperança. Isso tudo é fruto do Espírito. Tem muita gente que tem dons espirituais, mas não tem o fruto do Espírito. Não tem o quê? Caridade. Não tem o gozo. Tem gente que não tem gozo com a alegria dos outros, cara. Não tem paz. Só de guerra. Não é longânimo. Não é benigno. Não tem bondade no coração. Sem fé, sem mansidão e sem temperança. O crente, ele pode ser o que for. Pode ficar nervoso, pode ficar frito, pode tudo. Mas tem que ter o quê? Com temperança. Tem que ter temperança. Tudo os crentes tem que ter. Com certeza, temperança. É temperança. O equilíbrio. É o equilíbrio. Falta isso aí. Equilíbrio, exatamente. Tem que ter. Uma coisa que eu fico assim meio. Quando eu vou numa igreja e vejo as pessoas dando aquelas glórias toda a vida, eu me digo, o que está acontecendo? Só que fala em mistério, toda hora. O culto inteiro falando em mistério. Eu falo, tem uma coisa errada. O que está faltando nessas pessoas, nessa igreja? Tem o quê? Ensinamento. E a temperança. Tá faltando temperança. Tudo tem que ter controle. Mas não, em alguns não deixa ele falar, e tá falando glória. Né? Ele fala, aí não escuta nem o que o pregador tá falando. Tá dando amém, glória. Assim, quem me percebeu na igreja só fala, dá glória aí, eu não faço isso. Porque quando o pregador fala isso. Eu sei que tem gente que quer direcionar o que você tem que fazer. Não, é o Espírito Santo que nos move a glorificar. É o Espírito que dá dentro de nós que nos move. Agora você ser papagaio, tem muito crente papagaio, só faz aquilo que os outros mandam. Paulo falou assim, não prego palavras... Paulo falou dessa forma, eu gosto dessa palavra de Paulo. Minha pregação não é pregação de palavras persuasivas, é virtude e poder de Deus. Ele sempre falava isso. E muitos estão pregando palavras persuasivas para a igreja. Não está pregando a palavra de Deus, está pregando palavras persuasivas para se engrandecer e achar que ele é o melhor. Então, se fosse palavras como Paulo falou, a igreja estaria em virtude, não estou falando nem poder, estou falando só em virtude. Já na virtude já estava fazendo a virtude. Mas aí, olha só, Jefferson, aqui, uma palavra vai de encontro com a outra palavra. Aqui em Gálatas, capítulo 5, 26, diz assim, e não sejais cobiçosos de vanglória, vírgula, irritando-vos uns aos outros, invejando uns aos outros. O que mais se vê nos nossos tempos é o quê? Não sejais cobiçosos de vanglória. Hoje, se você tiver uma plateia, que tiver ali uma galera ali, vamos botar uns 10 ou 5 irmãos, letrado, com anel no dedo, de grau no dedo. Meu Deus, cada um que vai levantar, cara, vai querer falar o quê? Palavras de vanglória, vangloriar a si mesmo. E falar palavras bonitas, né? Pra falar pra si. Não vai querer cada uma palavra mais bonita que a outra, mais forte que a outra, e não sejais cobiçosos de vanglória. E o que mais a gente se vê no nosso dia? Homens, mulheres, jovens, cobiçosos de vanglória, quer se gloriar. A glória é pro Senhor, gente, não é pra gente não, a glória é dele. Se tiver uma igreja aí por aí que tem que primeiro, assim, nós temos, quando procura igreja, tem que procurar o quê? Primeiro, a igreja tem que ter palavra, estudo bíblico, né? Tem que ter. Esse é o principal. Se não tiver isso, sai fora. Infelizmente, tem que sair fora. Hoje nós temos até direito de escolher. Temos mesmo. Se não tem, sai fora, porque não está sendo. E a Bíblia relata sobre isso. Ser abençoado quando entrar e quando sair. Aí se não sai. Tem uns que ainda ficam botando medo numa pessoa. Se sair daqui, ele vai te pesar a mão, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não explica que a Bíblia fala que será abençoado quando entrar e quando sair. Não explica isso, não. Só fala que só lança maldição. Só lança maldição pro povo. Mas Jesus também falou lá: entrarás e sairás e achará o quê? Pastagem. O próprio Jesus falou isso. Entrarás, São João, né? Entrarás e sairás e acharás pastagem. Quem nos sustenta é quem? É o Senhor. Mas infelizmente hoje a briga por membro está muito grande nas igrejas. Infelizmente. Mas nós não estamos aqui para falar de igreja. Estamos aqui para falar para aqueles ouvintes, ou aquela pessoa desigrejada que hoje está triste dentro dos seus lares por não estar servindo ao Senhor numa igreja. Então, essa palavra é para você também, meu amigo. Você possa
observar a palavra de Deus vivo e dar fruto. Fruto digno de arrependimento. Essa palavra de fruto na Bíblia, ela fala 242 vezes na Bíblia. Olha só. É uma palavra maravilhosa. Sempre que dá fruto digno de arrependimento. As condições do fruto. Para você dar fruto, você tem que estar ligado em algum lugar. Jesus falou assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não der fruto, atira e lança fora aquela que dá o fruto para que dê mais fruto. Então existe muito fruto, muita vara que atrapalha as outras varas da fruto. Quem já trabalhou na lavoura, como eu já trabalhei, começa a entender isso. Laranja, todo ano você tem que podar ela, para no ano seguinte ela dar mais fruto ainda. A uva, a mesma coisa. Você tem que podar aqueles valinhos, aquelas coisinhas velhas, aquelas coisinhas, para poder no outro ano dar mais fruto. O que não está acontecendo nas nossas igrejas, no nosso meio hoje, é que tem gente que não tem mais coragem de podar. Não está tendo mais coragem de podar, porque a visão das pessoas hoje é o quê? É quantidade de membros, não de homens verdadeiros para morar no céu. E nós somos chamados para poder ensinar as pessoas para morar no céu, não é para ter carro, casa, bonança aqui nessa terra, não. Toda vara em mim que não dê fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Mas já estáis limpos, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Para que possamos dar fruto, precisamos estar ligados na videira verdadeira que é Jesus. Ele é a vara. Nós precisamos estar ligados nessa. Então, meu amigo, se você vai ouvir essa live, vai entender o poder da palavra de Deus, se liga no Senhor Jesus. Não fica ligado em homens, não, porque o homem só faz você perecer. Mas se liga no Senhor Jesus, lê a Bíblia Sagrada e começa a desfrutar e produzir fruto digno de arrependimento, que você vai ver, você vai dar muito fruto. Não é, Jeff? Com certeza isso aí. Nós precisamos buscar a palavra, porque ela que vai nos direcionar o caminho. Claro, nós precisamos dos dirigentes, precisamos, mas aqueles que estão buscando a verdadeira palavra, não buscando vanglória para si, bater no ombrinho, nada disso. Eu estava lembrando aqui de uma passagem. Vamos falar. Eu estava lembrando aqui de uma passagem. Eu não me lembro se está em Mateus. Acho que é Mateus. Eu não sou muito bom de gravar. Ela diz mais ou menos assim: Senhor, nós profetizamos em seu nome, nós expulsamos demônio, nós curamos em seu nome. Né? Jesus fala assim para eles: afastava de mim, malditos, pois não vos conheço. Eu estou conjecturando aqui, tá? Aqui, não estou com a Bíblia aberta. Então, o que isso leva a gente a entender? Que aqueles homens, eles curavam enfermos, tinham o dom da cura, eles pregavam, muita gente era salva, tinha o dom da palavra, da profecia, enfim, eles tinham dons espirituais, expulsavam demônios, enfim, tinham autoridade para expulsar. Mas na hora do julgamento, eles foram reprovados. Estava falando de fruto do Espírito aí. E o que salva mesmo, o que mais vale, na verdade, para Deus, não é o que a gente faz, é aquilo que a gente está se tornando. Né? Que são pessoas que estão santificando, buscando fazer a vontade dele, né? Porque Deus não quer só sacrifício. É claro que é bom fazer sacrifício de louvor, fazendo jejum, orando. Deixa de ser um sacrifício, né, gente? Mas Deus obedecer é melhor do que se sacrificar. Exatamente. E aquilo que a gente falou na live passada, nós seremos julgados segundo as nossas obras. As obras nos acompanham. Quando o crente morre, as obras acompanham ele. Está escrito na Bíblia, no Apocalipse. As obras do crente acompanham ele. Então, uma das melhores coisas a fazer, quer servir o Senhor Jesus? Faça a obra. Faça a obra de Deus com perfeição, sem querer aparecer,
o que acontece nos nossos dias, que tem muita gente que através de você se aparece, né? Tem muita gente que através de você se aparece. Mas nós não queremos se aparecer, nós queremos o quê? Que o Senhor cresça e nós desaparecemos, que eu posso falar igual o João Batista falava, que ele cresça, que eu diminua. Nós possamos observar isso e entender que para que possamos produzir fruto para a edificação do corpo do Senhor e para que o Senhor possa receber as nossas obras como cheiro suave. Que as obras vai ser julgada. A obra vai ser julgada. Ela vai ser julgada pelo fogo. Se o fogo queimar, não, tem que ser de ouro, de prata, né? Tem que ser de ouro, de prata. E, se for de ferro, vai queimar, acabou. De palha, tudo vai queimar. Então o Senhor vai julgar as nossas obras. Então que nós possamos produzir fruto digno de arrependimento. Pastor, um conselho que eu dou para quem estiver assistindo a live, pessoas que têm dom espiritual, isso é uma bênção, isso é evidência de Deus na terra, e com certeza Deus quer usar você como canal de bênção. Mas o que a gente não pode deixar de esquecer é que maior do que o dom é Deus e as nossas obras, porque o dom não isso, salva, nossas obras. Já falou, o que salva é as nossas obras. É Jesus. Falar assim, não, mas quem salva é fé. Mas quando a fé é genuína, ela já é obras. Já é uma obra, exatamente. O que mais vale é o fruto que você dá, o que o seu fruto vai gerar. Enfim, é aquele que vai decidir se você é filho de Deus ou não. Queremos deixar aqui uma mensagem. Porquanto procurar com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Que caminho ele falou? É o amor. A fé, a esperança e o amor. Essas três permanecem. Que nós possamos permanecer firme e constante e abundante na obra do Senhor, porque o nosso galardão é o Senhor que nos dá. Que Deus abençoe todos aqueles que estão ao alcance de nossa voz. Amém. Amém. Então, pessoal, eu quero agradecer a todo mundo que pôde assistir nossa live. Espero que esse vídeo venha edificar a sua vida. E se você conhece algum amigo, algum parente que precisa, que você acha que é interessante assistir esse vídeo, compartilhe com ele, ok? Aproveite, se curte o vídeo, se inscreve no canal, que vai ajudar muito o nosso trabalho. Vou passar aqui para o irmão Diácono Gerson para fazer a oração final, ok? Amém. Senhor, meu Pai, te agradecemos por mais uma vez na sua presença, que essa palavra chegue nos ouvidos, que essas pessoas entendam que estamos aqui para aprender a sua palavra, para a edificação de cada um que vai escutar e ouvir. E não só escutar, porque se escutar, passa. E ouvir é guardar. Que eles possam guardar em vossos corações essas palavras que foi dita e falada para aperfeiçoamento da sua igreja até chegar ao céu. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente. Na paz aí. Amém. Na paz. Até a próxima.